Capítulo 15. Estava com uma mãe e um pai cujo filho lutava pelo exército americano no Iraque. Nós nos reunimos porque nos domingos anteriores eu tinha ministrado uma série de ensinamentos em protesto contra a guerra. Esses pais tinham muitas perguntas para mim. Eles amam o filho, amam o país e não entendiam o motivo da minha oposição pública a essa guerra. Foi uma conversa intensa, e fiquei comovido com a franqueza, a curiosidade e a honestidade deles. Sabia exatamente qual o motivo de eu estar com eles. Sim, era por causa daqueles ensinamentos. Mas havia outro, decorrente de uma decisão que eu tomara alguns anos antes e que estava se revelando muito maior do que imaginara na época. Quando me tornei pastor, fiquei emocionado ao me encontrar com outros pastores. Tinha uma ligação com pessoas que faziam algo semelhante ao que eu estava fazendo. Nós nos encontrávamos e conversávamos sobre o que estávamos aprendendo e sobre os desafios que enfrentávamos. E então, em um número surpreendente de vezes, a conversa enveredava para uma direção específica. Esses pastores começavam a falar sobre os livros que estavam lendo e como aquilo os ajudava. Elogiavam os livros, independentemente de quais fossem os seus autores, e enalteciam o fato de responderem a perguntas que tinham havia muito tempo, dando linguagens a coisas que eles mesmos sentiam. Então faziam uma pausa e diziam algo do tipo: é claro que, se eu contasse à minha igreja que estou lendo esse livro, provavelmente seria demitido. Ouvi inúmeras variações disso, vezes sem conta, naqueles primeiros anos em que fui pastor. Não aconteceu em apenas uma conversa. Era um padrão. Aqueles pastores estavam divididos. Eles tinham uma persona religiosa profissional, aquela que mantinha o fluxo de doações, que repetia doutrinas e dogmas aprovados para proteger os limites e manter a estabilidade institucional, enquanto mantinham o emprego durante o processo. E havia o verdadeiro eu deles, aquele eu faminto, sedento, curioso para aprender e crescer, que queria estar cada dia mais vivo. Depois de alguns anos em nossa nova igreja, eu havia ministrado muitos ensinamentos sobre a igualdade feminina e como as mulheres são livres para serem quem estão aqui para ser. Isso é óbvio, mas para muitas pessoas de nossa igreja foi perturbador. Os membros de certo grupo ficaram tão transtornados com aquilo que se organizaram para tentar me afastar da função de pastor da igreja que eu tinha acabado de inaugurar. No início, eu ri ao ouvir aquilo, mas depois fiquei arrasado. Disseram-me que eles estavam trabalhando pela revogação dos meus papéis de ordenação. Eu não sabia o que aquilo significava, se bem que havia um pedaço de papel em algum lugar do meu primeiro emprego que confirmava que eu respondera bem o suficiente às perguntas. Era aquilo que queriam revogar? Tudo era muito surreal, um absurdo. Um pedaço de papel, revogado. Um médico, membro da igreja, me confrontou, argumentando que mulheres não podiam ser líderes na igreja porque eram muito emotivas. E ficou ali na minha frente tentando me convencer daquilo, mas tropeçando em suas palavras porque ele era muito emotivo. Eu estava com 31 anos. Não tinha recebido esse tipo de crítica antes. Aquilo era novo. Semanas depois daqueles ensinamentos, eu estava no almoço com um pastor cuja igreja tinha, e ainda tem, uma lista de coisas que eram proibidas às mulheres. Pouco antes, essa igreja tinha divulgado uma declaração pública me refutando. Durante o almoço houve um momento em que ele hesitou, então se inclinou e me perguntou o porquê de eu ter ministrado aqueles ensinamentos especificamente. O espírito da pergunta me impressionou. Não era acusatório, era curioso. Como se ele tivesse aberto uma fresta da porta para ver o que tinha lá. Mas ele mudou de assunto logo depois. Houve aquela fração de segundo em que ele se permitiu considerar uma visão de mundo nova, mais inclusiva, expansiva e empoderadora, mas, em seguida, desistiu. Como uma janela que se abre de repente, mas, antes que o ar fresco possa entrar, é fechada. Se ele tivesse realmente ouvido, ou prosseguido em sua própria busca, poderia ter encontrado algo que contradizesse o dogma de sua igreja, mas não estava pronto para aquele conflito. Mais ou menos nessa época, Kristen e eu estávamos viajando e visitamos um amigo de longa data. Pouco antes, eles se tornaram um dos muitos pastores de uma mega igreja que tinha construído, fazia pouco tempo, um prédio de 50 milhões de dólares. Ele estava me mostrando as instalações e, ao apontar o auditório com capacidade para milhares de pessoas,
me disse que era preciso arrecadar doações de $250.000 por semana para manter o funcionamento da igreja. Tive uma reação visceral àquele número. Precisei me manter firme. Senti como se sufocasse. Penso naqueles pastores e em todo o dinheiro que eles têm que arrecadar. Como você pode crescer, mudar, aprender e se expandir com esse tipo de pressão? E se um dos pastores dissesse naquela igreja: "Ei, tenho repensado algumas coisas. Não é assim que se mantém uma arrecadação de $250.000 por semana. Você o faz repetindo o que todos já sabem. Você o faz garantido aos doadores que não está mudando." Era como se os líderes espirituais com quem eu me encontrava assumissem uma expressão vencedora aos domingos para manter o emprego e, então, a removessem para conversar honestamente comigo a respeito do que estavam aprendendo, como estavam mudando e o que realmente os iluminava. Eu sabia que não seria capaz de fazer isso. Estava muito claro para mim. Eu não conseguiria viver dividido. Eu iria atrás do que estava descobrindo até onde aquilo me levasse, seja lá o que isso significasse. Kristen e eu conversávamos com frequência a respeito dos custos, dos riscos e do que tudo poderia significar. Não sabíamos aonde aquilo nos levaria, apenas que era o único caminho a seguir. Quando estava dando entrevistas, esse assunto costumava aparecer. O entrevistador perguntava algo como: "Você é um líder espiritual, mas dá a impressão de continuar crescendo e evoluindo." Na primeira vez que isso aconteceu, comecei a rir. "Por que isso é tão engraçado?" A entrevistadora perguntou. "Porque não é esse o objetivo?" Respondi. Então, ela riu. Ela entendeu. Continuei. "Quão defeituoso está o sistema quando isso é incomum para um líder espiritual? Não é esse o trabalho? Continuar aprendendo, transformando-se, seguindo para onde o caminho o leva." Eu sabia que poderia haver mais críticas, rupturas e esse tipo de coisa. Mas eu não conseguiria viver dividido. Precisava seguir para onde tudo aquilo me levasse. E, se mais à frente tivesse que sair, ainda teria a minha integridade, a minha alma. E, é claro, sempre poderia encontrar outra maneira de ser um professor espiritual. Não precisava de um pedaço de papel para fazê-lo. Continuei lendo a Bíblia e ela continuou me lendo. Aprendi que um dos principais temas no livro de Levítico é a importância de cuidar da terra de maneira sustentável. Isso está na Bíblia? Voltei ao poema inicial do Gênesis. Sim, também está lá. A sagrada responsabilidade de cuidar da terra. Na Bíblia, ter um relacionamento saudável e sustentável com a terra não é uma causa ou uma agenda política, mas um fato óbvio e inevitável da vida humana. Qualquer visão espiritual saudável da vida começa com a consciência de que tudo está conectado e com o homem tendo uma conexão saudável com a terra. Li a respeito do exílio, em que a tribo judaica é levada em cativeiro para uma terra estrangeira. É uma das principais histórias bíblicas. Um grupo de profetas surge para explicar por que isso aconteceu e uma das principais explicações é: vocês não deram à terra o descanso que ela precisava. Incrível! A razão dada para a destruição da economia, da cultura e das estruturas políticas de uma tribo foi que ela não vivera na terra de forma sustentável. Era interminável. Eu via algo novo, seguia aquilo, e isso me levava a outro lugar novo, que se conectava com outra verdade. Então, finalmente, eu ministrava um ensinamento sobre aquilo. O exílio não era algo com o qual eu estava familiarizado. Contudo, eu conhecia aquele sentimento de estar longe de casa. O lar pode ser tanto geográfico quanto um estado do coração. Você pode estar no mesmo lugar em que sempre esteve e, no entanto, sentir-se deslocado. Quanto mais eu lia, mais entendia quão fundamental o exílio é, não apenas na Bíblia mas também para a história da humanidade. Li mais a respeito dos profetas, esses poetas e sábios que falaram todo tipo de verdade ao poder. Outra maneira que eles usaram para explicar o exílio da tribo foi a existência de uma diferença cada vez maior entre ricos e pobres naquela sociedade. Sempre que isso acontecia, todo o sistema corria o risco de implodir. Muitas vezes, profetas como Amós advertiram: se cada vez mais riqueza acabar em um número cada vez menor de mãos, todos sofrerão. Como eu tinha deixado isso escapar? Como tanta gente deixou escapar? A Bíblia conta uma história muito antiga de um pequeno grupo de pessoas e, no entanto, ao mergulharmos nela, as implicações e os insights são inesgotáveis para o nosso mundo e tempo.
Os profetas me ajudaram a entender os ensinamentos de Jesus. Ele vem dessa mesma linhagem de profetas que desafiaram as políticas e práticas corrosivas do império, anunciando uma nova visão para a humanidade baseada não em ganância e violência, mas em generosidade e compaixão para com os vulneráveis. E, assim por diante, tudo ganhava vida, mostrando-me que o que é político também é espiritual, não há divisão, e a forma como nos organizamos em sociedades e nações flui naturalmente dos impulsos espirituais mais profundos, que às vezes são mais difíceis de identificar, mas são tão reais quanto qualquer coisa que você consiga ver.